Fala pessoal, tudo bem? Estou muito feliz com o conteúdo de hoje. Nós vamos falar de algo que pode transformar completamente a sua vida com Deus. É isso mesmo. Lembre-se que aqui é um lugar de transformação. Nós vamos falar sobre disciplinas espirituais. Mas antes de você seguir, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta também aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa crescer espiritualmente com você, sabe? Alguém que precisa ser edificado assim como você será. Não deixe de assistir até o final. Bom, sem grandes delongas, vamos aqui abordar sobre o que nós vamos aprender hoje. Disciplina espiritual, anote isso, é exercitar o nosso espírito através de práticas que nos levam a um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Nós precisamos entender isso. Assim como nós desenvolvemos os músculos do nosso corpo ali na academia, através de atividade física, o nosso espírito também precisa ser treinado, porque espírito forte não é com sorte, mas é com disciplina que você consegue chegar nesse lugar. Se você não desenvolver isso, é impossível você conhecer mais a Deus, você parecer mais com Jesus e é impossível também você crescer em maturidade espiritual. Deus deseja que você viva tudo aquilo que Ele tem para você e através de você. Por isso que é tão importante você praticar as disciplinas espirituais, ok? John Wesley, um grande homem de Deus, ele já dizia: dê-me 100 homens que temam apenas a Deus e eu abalarei o mundo. É isso mesmo. E eu tenho certeza que Deus está levantando novos Wesleys nessa geração, não é verdade? Novos avivalistas, novos reformadores. Então, nós precisamos entender que profundidade espiritual não é opcional. Sem essa profundidade, nós não vamos viver os propósitos que Deus tem. Isso não é uma sugestão, isso é uma missão, um encargo. E aí talvez, diante de tudo isso, diante dessa provocação, você me pergunte: Rafael, como que eu organizo a minha vida espiritual na prática? E eu quero compartilhar algo com você que Deus nos deu alguns anos atrás, a mim e a minha esposa Nath, quando nós escrevemos o nosso primeiro livro. E lá nós compartilhamos sobre o método 3Ps. É isso mesmo, 3Ps. Propósito, prazo e prático. As suas disciplinas espirituais precisam ter essa estrutura. Primeiro P, propósito. Por que você faz o que você faz? Disciplinas espirituais não são para você ser melhor que alguém, mas para parecer mais com Jesus. Não fazem Deus te amar mais. Não adianta você querer fazer isso para conquistar mais o amor de Deus. O amor de Deus não muda com aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas sim faz você amar mais a Deus, porque você vai conhecê-lo muito mais através das disciplinas. Não falam de salvação, porque a salvação é pela graça e não pelo mérito, não por aquilo que você faz, mas fala de santificação, não é verdade? Seguir a Jesus custa tudo. Nós temos a salvação de graça, nós temos a salvação pela fé, mas ser discípulo vai nos custar tudo. Então sempre pense não só nas disciplinas espirituais, mas em tudo que você faz. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por quê? Lembre-se dessa pergunta, não é verdade? Segundo P, prazo, Prazo fala de tempo. Se você não organiza a sua vida, pode ter certeza que alguém vai organizar por você. E geralmente não vai organizar priorizando aquilo que tem que ser priorizado, a vontade de Deus para você. Então, seja intencional no seu tempo. Qual que é o horário do seu dia que você vai ter uma devoção a Deus? Praticar o seu devocional, praticar as suas disciplinas espirituais. Então, reserve um espaço na sua agenda diária para isso. Nem que sejam 20 minutos, porque 20 minutos na presença de Deus, você tendo uma devoção completa a Ele, vale muito mais do que 1 hora, 2 horas com distrações. E eu quero lembrar você de algo importante. Algumas pessoas confundem devocional com atividades do seu dia a dia que elas trazem Deus para dentro dessa atividade. Por exemplo, lavar louça escutando louvor é ótimo, não pare de fazer isso, mas não é devocional. Deus quer você por completo. Deus merece a sua atenção e não aquilo que sobra. Então, cuide bem do segundo P, que é o prazo. Terceiro P, prático. Isso aqui fala de propósito, isso aqui fala do que vai ser feito, o que você vai fazer durante esse período que você separou para Deus. E aí existem algumas disciplinas, algumas práticas essenciais.
oração, leitura da palavra, jejum, soaking, vida em comunidade. Eu vou abordar todas elas aqui nesse vídeo, então pega a caneta, não deixa de anotar e vamos para cima junto, sabe? Eu entendo que sem disciplinas espirituais, você não consegue viver uma fé saudável. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nós devemos praticar a palavra e não apenas ouvi-la. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E eu gosto muito de uma frase que eu escutei de um grande homem de Deus, que é: o que não é prático não é espiritual. Então, se nós queremos realmente sermos espirituais, nós precisamos praticar aquilo que Deus nos diz, aquilo que Ele nos direciona, né? Aqui na igreja que eu pastorei, lógico que não com tanta profundidade, eu falava assim: água parada da dengue. É isso mesmo, vida espiritual parada apodrece. Então vamos aprender um pouquinho aqui desse terceiro P? Vamos aprender um pouquinho aqui do prático, né? Primeiro eu quero falar para você de oração. Primeira coisa que nós vamos falar, oração. Oração é relacionamento, oração é falar, oração é ouvir, oração é entregar, oração é receber. Uma vida sem oração é uma vida desconectada de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orem sem cessar, orem continuamente. Então a gente tem que entender que a nossa vida de oração precisa ser ativa. E nós temos dois tipos principais de oração: oração com entendimento e oração no Espírito. E essas duas formas de orar são essenciais. Eu vou abordar as duas aqui. Então, a primeira que eu quero abordar é oração no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas. É quando você sai do controle e o Espírito Santo assume o controle. É muito melhor ele no controle, não é verdade? É muito melhor ele no volante, não é verdade? Você pode não entender o que você está orando, mas Deus entende tudo. E isso te edifica, fortalece, alinha você com o céu. Romanos 8:26 diz assim: o Espírito intercede por nós. Então nós não vivemos apenas pelo que nós sentimos, mas pelo que nós cremos. E você tem que entender que a oração no Espírito não é só quando você sente algo. Não espere sentir, creia e ore no Espírito. Segunda forma de você orar é oração com entendimento. Aqui você sabe exatamente o que você está falando com Deus, né? Aqui a gente pode falar sobre louvar a Deus, adorar a Deus com palavras, com oração. Nós podemos falar de gratidão, entrega, pedidos, intercessão. Nós podemos também aqui colocar dentro de oração com entendimento, arrependimento, sabedoria, discernimento e muitas outras coisas. Oração, entenda uma coisa, oração é uma prática espiritual muito importante para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Ela fala dessa intimidade, é como um diálogo constante com o Senhor. Então eu posso orar no Espírito, mas eu também posso orar com entendimento. E é importante que eu faça os dois diariamente. Segunda forma que é leitura da palavra. A Bíblia ela é um alimento. Sem palavra você enfraquece. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus para cumprir um propósito na nossa vida. Salmo 119, 105 vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Sabe, Billy Graham ele disse assim: a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, espere por revelação, por transformação, por confronto, por crescimento, porque se isso não está acontecendo, você precisa orar mais e até pedir mais ao Senhor para que a palavra dele faça isso com você. Busque mais, se aprofunde mais e tenha certeza absoluta que Deus vai cumprir o propósito dele através da Bíblia, através da palavra na sua vida. Bom, terceira coisa, jejum. Jejum é dependência, jejum não é barganha, é dizer: Deus, eu preciso mais de ti do que qualquer coisa. Lá em Joel capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: volte-se para mim com jejum. Por quê? Porque jejum, ele realmente faz com que a gente esteja mais sensível à presença de Deus. Jejum, ele pode ser feito de uma maneira parcial, ele pode ser feito de uma maneira total, apenas com um líquido, né? Mas você que está começando, comece pelo simples, sabe? Só que comece
Então, entenda algo. Jejum, ele não vai te fazer melhor que ninguém, ok? Você não vai ser o mais espiritual, mas ele vai tornar você muito mais sensível a Deus. Outra forma de você ter um prático nas suas disciplinas espirituais é o soaking. É isso mesmo. Soaking é permanecer na presença de Deus. É parar, é silenciar, é simplesmente estar com Ele. É não fazer, mas ser. É como diz em Salmos 46:10. Aquietai-vos e deixar que Deus venha e faça a vontade dele. Nós precisamos aquietar a nossa alma. Nós precisamos meditar na presença de Deus. Lucas 10:42 fala de Maria escolhendo a melhor parte, não é? Estando aos pés de Jesus. Soaking é escolher a presença acima da performance. É deixar que Deus venha não apenas te visitar, mas habitar na sua vida. Quinta, vida em comunidade. Sim, isso também, para mim, é disciplina espiritual e eu aconselho você viver. Porque ninguém cresce sozinho. Você precisa de uma família espiritual. Você precisa de relacionamento com líderes, com liderados, pastores, irmãos. Isso vai revelar a sua saúde espiritual. Hebreus 10:25 nos alerta: não deixem de se reunir como corpo, como igreja. Por quê? Porque o cristianismo, ele não é individual. Ele é feito através do corpo, através da igreja. E corpo só funciona quando está unido, né? Para fechar aqui, construa o seu método 3Ps: propósito, prazo, prático, e viva uma vida disciplinada espiritualmente, porque profundidade em Deus não acontece por acaso, acontece por decisão. Se esse vídeo realmente falou com você, não esqueça, curta aqui, comenta aqui embaixo também e compartilha com as pessoas que você ama. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.